Recording in progress. Bom dia, pessoal. A gente está esperando uns minutinhos para todo mundo ir se conectando. Quem está aí já pode me sinalizar se o som está funcionando certinho, se o áudio está certinho. Ótimo, não vou me estender muito para a gente não perder muito tempo de evento. De pouco está todo mundo se conectando. Se quiserem dar um oi, dizer de onde vocês falam, de qual empresa vocês são. Mas para a gente não comer muito tempo aqui do nosso conteúdo de hoje, eu já vou iniciar. Então, para quem não me conhece, eu sou Helena Marcolino, eu sou coordenadora de novos negócios e também responsável pelas iniciativas, pelos projetos e pelos eventos de diversidade e inclusão aqui da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. A gente está no nosso segundo episódio sobre atração e retenção de talentos diversos, e hoje a gente vai falar sobre pessoas com deficiência, né? Quais são os principais desafios, como que a gente acha essas pessoas, como que a gente inclui as pessoas na nossa empresa para que elas se sintam confortáveis lá dentro. E a gente tem um convidado muito especial, que é o Paulo. Antes de eu chamar o Paulo, eu só vou então fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, acho que hoje pela luz está um pouquinho mais escuro, mas tenho cabelos loiros, lisos e compridos. Hoje estou vestindo uma camisa azul escura, estou com um colar, com a letra H do meu nome, e também estou usando alguns brincos de argola prateados. Vou passar a palavra para o nosso convidado, então, porque a gente tem bastante conteúdo. Convido vocês a mandarem perguntas ou pelo chat ou pela seção Q&A, que está aqui embaixo, que no final do evento a gente vai respondê-las. Tudo bem? Paulo, fica à vontade. Muito obrigado, Helena. Muito bom dia a cada pessoa que está por aqui. Agradeço demais pelo convite, né, da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, na pessoa aí da Helena. Eu espero que seja uma manhã, algumas horinhas aí proveitosas. A gente vai conversar um pouco sobre a inclusão da pessoa com deficiência e vamos lá, vamos começar. Eu tenho uma apresentação aqui para fazer. Até antes de eu compartilhar minha tela, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos bem curtos, preto, estou com um headset e estou usando uma camiseta vinho, acho que no vídeo deve estar vinho também, às vezes muda um pouquinho a cor, e estou usando uma correntinha também, um fundo branco. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, para que a gente consiga começar essa manhã. Então hoje, além de toda a parte de atração, de inclusão, de desenvolvimento da pessoa com deficiência, acho que é muito importante a gente entender alguns aspectos culturais, alguns aspectos históricos, o que nos leva ao conteúdo de hoje, né? O que leva ao cenário que a gente tem hoje. O estudo de história, ele é justamente para a gente compreender o presente e conseguir apresentar propostas de melhoria para o futuro. Então, existe toda essa prática que é muito importante a gente falar sobre. A gente vai chegar na atração, a gente vai chegar nos processos de recrutamento e seleção, no desenvolvimento, mas acho que é muito importante, eu acredito que é muito importante a gente começar falando sobre a história, sobre as estruturas de sociedade que a gente passou ao longo aí do tempo e justificando um pouco e criando um pouco essa compreensão do que a gente vive quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, tá? Eu vou começar me apresentando para vocês, depois, mas no final vou contar um pouquinho a minha história, né, para vocês.
mas eu tenho mais de 10 anos, né, em recursos humanos. Eu entrei na área, a área que me abriu as portas foi a área de treinamento e desenvolvimento, e foi muito interessante, porque eu sou formado, minha primeira formação é em letras, em tradução e interpretação de inglês, e naquele momento eles precisavam de alguém que conseguisse ajudar também nos processos de treinamento, em captação de conteúdo, transformação disso e aplicação em sala de aula, e aos poucos eu fui migrando para outros departamentos, recrutamento e seleção, fui conhecer um pouco do outro lado, em departamento pessoal também, a parte de ponto e frequência, e aos poucos as estruturas de diversidade elas foram se estabelecendo, foram acontecendo, e eu consegui ter espaço cada vez mais para falar sobre isso. Hoje, eu sou consultor de diversidade e inclusão de Tosini Freire. Para quem não conhece, Tosini Freire é um dos grandes escritórios de serviços advocatícios do Brasil. Então, ali eu fico responsável por todas as ações de diversidade, e a gente trabalha com 5 frentes. Além da pessoa com deficiência, a gente também trabalha com as questões de gênero, de equidade racial, também sobre imigrantes em situação de refúgio e LGBTQIAPN+, do qual eu também faço parte dessa comunidade. Eu moro aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, com o meu noivo, há mais de 7 anos já. Então, aqui em casa parece um fórum de diversidade, a gente comenta muito sobre essas questões. E sou pós-graduado em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, que foi um momento em que eu pude me debruçar um pouquinho sobre o tema de aporofobia, né? Os meus estudos eles foram direcionados para a aporofobia, que é a aversão ao pobre, as questões as questões socioeconômicas. Então foi bem interessante, e eu também toco piano. Depois eu vou contar um pouquinho o porquê do piano, como que ele aconteceu e como ele me ajudou também no meu desenvolvimento. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma deficiência física, que é uma hemiparesia, do lado direito, e também vou contar um pouco desse processo mais no final, de como foi essa minha trajetória, convivendo com a hemiparesia, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre história. Acho que é muito importante aqui a gente começar falando sobre história e compreendendo o passado. A gente fala, muitos movimentos eles foram numa crescente, quando a gente olha o movimento das pessoas negras, LGBTQIAP+, eles vêm numa crescente, num momento de empoderamento muito importante e com muita referência ao passado. E quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, pouco a gente conhece sobre o que aconteceu no passado, né? O porquê que a gente tem a visão que a gente tem hoje da pessoa com deficiência. Então, queria começar com vocês numa viagem no tempo, vou convidá-las a fazer essa viagem comigo, começando lá pela Grécia Antiga. Na Grécia Antiga existia um culto ao corpo perfeito, à perfeição corporal, né? Então, até hoje, a gente usa alguns termos, né? Quando a gente vê alguém muito bonito, dentro dos padrões do que a sociedade considera bonito, a gente fala um deus grego, por conta dessa referência da Grécia Antiga e desse culto ao corpo perfeito. E o olhar para as pessoas com deficiência naquela época era como se elas não tivessem um corpo perfeito, logo elas estavam fora da sociedade, né? Elas eram muito mal vistas, eram vistas muitas vezes até como um mau agouro, como alguém que tinha sido amaldiçoada e por isso vinha com alguma imperfeição no corpo. E principalmente na sociedade ali ateniense, quando a gente olha para Atenas, né, aquela região de Atenas, o pai, né, a figura do pai naquelas casas, naquelas famílias, ele tinha uma função. Quando um filho, uma filha, tinha alguma deficiência, ele era a figura responsável por sacrificar essa criança, porque ele não poderia, essa criança ela não poderia
sobreviver, ela não poderia ter um desenvolvimento na sociedade por entender que ela estava amaldiçoada, por entender que ela não poderia fazer parte daquela sociedade, tá? Então, basicamente, naquela época, funcionava como uma linha de produção, né? Quando eu tenho uma peça com defeito, ela é descartada. Então, era essa a visão. E essa visão é super preocupante, né? E isso foi se estendendo um pouco também para Roma antiga. Então, quando a gente fala sobre Roma antiga, também existia a prática do sacrifício, né, da pessoa com deficiência, mas também lá tinha o rio, na região ali do rio Tibre, o pai também, o provedor daquela família, caso ele não quisesse sacrificar, ele poderia abandonar esse filho, essa filha, ali nas margens daquele rio, tá? Então, isso era possível, isso era extremamente comum. O que é importante a gente pensar sobre isso? Que até então, a deficiência ela era vista como algo só congênita e não adquirida. Lembrando, congênito aquilo que vem do nascimento, adquirido aquilo que eu posso adquirir ao longo da vida, tá? Então, eles podiam ser abandonados às margens do rio Tibre, e eles eram abordados, essas pessoas com deficiência, elas eram abordadas por escravos, por pessoas pobres, por pessoas também marginalizadas, e existia um ciclo de violência, né? Então, as pessoas marginalizadas também eram as pessoas responsáveis por agressão a essas pessoas com deficiência. Então, eles não matavam, mas colocavam essas pessoas para trabalhos humilhantes. Então, pedir dinheiro, pedir alimentos, de uma forma humilhante, né? Então, assim, a pessoa, ela precisava fazer um serviço para conseguir aquela captação de recursos. Quando eu falo serviços, eu não estou falando de coisas simples, eu estou falando, por exemplo, de ser um animador de criança. Então, você contrata aquela pessoa com deficiência para ela ficar fazendo mímicas, para ficar fazendo as crianças rirem. Em outros momentos, ela também era vista como se fosse um bobo da corte. Então, era esse processo muito delicado que a pessoa com deficiência ela passava aí no passado. E quando chega a Idade Média, a gente tem uma visão e um estabelecimento muito grande das estruturas religiosas. Então, a gente tem o papel da igreja também. E aqui é muito importante falar que a gente. Esse conteúdo específico sobre a igreja não é para demonizar a igreja, mas e nem um viés religioso, é simplesmente como fato histórico, né? Então, o papel da igreja, ela tinha dois polos que ela era meio contraditório ali, né? Então tinha uma visão da igreja, do clero, que era uma visão assistencialista, então por dó, né? Então nós precisamos ajudar porque essas pessoas são incapazes. Ainda assim era uma visão muito estereotipada da pessoa com deficiência. Ao passo que uma outra visão também da mesma instituição do clero era que eles viam as pessoas com deficiência como uma maldição, né? Então, como se Deus estivesse castigando aquela pessoa, ou aquela família, ou aquela comunidade. Tá? Então, por isso também existia uma perseguição muito grande. No caso da pessoa com deficiência intelectual, ela ainda teve alguns agravantes muito grandes, né? Quando a gente fala sobre deficiência intelectual, porque eles entendiam também como possessão maligna. Então, eles entendiam aqueles comportamentos, algumas inquietações, algumas demonstrações até corporais, né, por conta da deficiência intelectual. Hoje a gente tem compreensão sobre hiperatividade, déficit de atenção, a gente tem uma compreensão um pouco maior sobre algumas questões, inclusive até alguns tratamentos medicinais, naturais, e que conseguem trabalhar bastante também com as questões de ansiedade, mas naquela época era muito olhado com esse viés religioso. E por conta disso, a gente sabe aquele período de Inquisição que aconteceu,
Inclusive, acabei de ler um livro sobre isso também, que conta um pouco sobre esse processo de Inquisição e que é falado especificamente sobre a perseguição de mulheres, a famosa caça às bruxas que aconteceu aí principalmente no século XVI e XVII. Entretanto, as pessoas com deficiência também sofreram bastante nessa época, porque a Inquisição nada mais era do que uma perseguição da igreja, da instituição religiosa daquela época, do clero, às pessoas que eram consideradas hereges, ou que eram consideradas contra a igreja, e essas pessoas eram sacrificadas ou eram torturadas. E as pessoas com deficiência, que entendia-se que estava com uma possessão maligna, também eram vistas como hereges, como algo que era contra a igreja e que, por conta disso, elas também precisavam ser sacrificadas. Então, esse mesmo processo, ele também aconteceu quando a gente fala de pessoas com deficiência. Claro que a pessoa com deficiência intelectual, ela passou por uma perseguição muito mais agressiva, mas as outras também. Qualquer deficiência que era visível era passível dessa perseguição, né? E aí a gente teve, depois, logo na sequência, a difusão do cristianismo, outras coisas foram acontecendo, e a gente vai chegar em alguns movimentos importantes que foram acontecendo na sociedade, né? Então, principalmente com o sistema mercantil, a gente teve aí uma destituição do sistema feudal, né? Então, o enfraquecimento de poder da instituição religiosa daquela época, porque até então a instituição religiosa, o clero, era o grande responsável por governar aqueles espaços. E no momento em que o sistema mercantil vem se estabelecendo, vem ganhando força, isso vai acontecendo esse enfraquecimento e vão tendo outros olhares, vão se permitindo outros estudos, né? E é quando a gente chega no estudo do humanismo, o antropocêntrico, as questões mais humanas mesmo, um olhar diferenciado. E é quando, logo depois dessa permissão, dessa liberdade de estudo, a gente consegue chegar no estudo sobre o homem em si e suas diversidades e suas especificidades, incluindo questões características que podem ser também de deficiência. Nesse momento, a gente tem uma normalização da pessoa com deficiência, ou seja, a deficiência da pessoa ela é somente uma característica, e ela não deixa de ser uma pessoa por isso. Isso não tem nenhuma correlação com uma maldição, isso não tem nenhuma correlação com um mau agouro, ou com uma possessão. Nesse momento em que a imagem começa a mudar, né? Entretanto, a gente carrega algumas coisas ao longo dos anos, né? Porque é impossível que a gente consiga difundir esses conceitos para todas as pessoas. Então, em algumas regiões do mundo, a gente ainda vai ter alguns marcadores, em algumas culturas, a gente ainda vai ter alguns marcadores que são resquícios dessa época. E aqui eu queria trazer para vocês dois conceitos para a gente refletir, e é realmente uma reflexão, a gente não precisa tomar um partido, né, nesse momento, mas é importante para a gente refletir aqui juntos, que são os conceitos de universalismo e o conceito de relativismo. Então, o que é o universalismo, né? O universalismo, ele prega que a gente deveria ter um bem, uma política básica para todas as pessoas, independente de cultura, né? E aqui a gente vai ter algumas discussões sobre apagamento cultural, enfim, a gente vai ter outras discussões também relevantes. Então, o universalismo, ele pregaria que, independente da cultura, o sacrifício da pessoa com deficiência, ela não poderia acontecer, né? Todas as pessoas têm direito à vida. Então, essa é uma discussão. O universalismo, ele também tem batalhado ali ao longo dos anos, por exemplo, na questão de matrimônio infantil, né? A gente sabe que algumas culturas ainda permitem uma criança de 9, 10 anos casar com uma outra pessoa com 40 anos, né? Então, o universalismo, ele parte de uma premissa, de um estabelecimento de uma premissa para todas as culturas, independente das suas questões geográficas.
E o relativismo, ele vem contrapor essa visão do universalismo, né? Então, ele vem pensar, a gente vai precisar respeitar, sim, a cultura de cada pessoa, a gente vai precisar respeitar as práticas daquelas pessoas. Então, o universalismo e relativismo, ele vem dessa visão. E aí eu deixo para vocês pensarem, né? Para refletir nos impactos do universalismo, refletir nos impactos do relativismo, o quanto que isso vai impactar cada decisão que for tomada, né? E aí é uma filosofia individual, são questões individuais e são discussões acaloradas sobre o tema, porque os dois, sempre que a gente optar por algum, a gente vai abrir mão de algumas questões, né? Então, se eu opto pelo universalismo, eu estou apagando uma cultura, eu posso ter um apagamento cultural. Se eu opto pelo relativismo, eu estou sendo conivente com um homicídio, né? Então, existem algumas versões aqui. E falando justamente sobre essas questões culturais, a gente teve no Brasil alguns movimentos que foram acontecendo e que foram importantes para a pessoa com deficiência, alguns ganhos. Se você já trabalha, né, na área de diversidade ou na área de recursos humanos, que fala um pouquinho sobre um pouquinho não, né, que retrata com até certa profundidade essas questões de inclusão, vocês já devem ter se deparado, por exemplo, com o que a gente chama de lei de cotas, né? Na verdade, ela ganhou esse nome, lei de cotas, como um grande reforço e um grande movimento social que foi importante, porque na verdade ela não é a lei, ela não seria uma lei de cotas, né? Ela é simplesmente um artigo de uma outra lei. Mas, por conta desse reforço e os movimentos que foram acontecendo, ela ganhou esse nome mesmo de lei de cotas, que é a lei número 8.213, e que ela foi estabelecida lá em 91, né, o ano do meu nascimento. Então, a gente está aí há 31 anos falando sobre lei de cotas, sobre a importância da inserção da pessoa no mercado de trabalho, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e basicamente, caso você não trabalhe com isso, apenas explicando, é uma lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratar um percentual específico de pessoas com deficiência, né? E existe essa proporção e ela varia entre 2% até 5%. E o que é importante para a nossa reflexão? Em 31 anos, nós ainda temos empresas que não cumprem essa cota, que ainda optam, muitas vezes até optam conscientemente por pagar a multa, sem entender os impactos sociais que se tem sobre isso, e até a contribuição da desigualdade no momento em que eu opto pela não inserção desses profissionais, tá? Então, a gente ainda está numa discussão que a gente já deveria ter evoluído muito, né? A gente não precisaria... A minha percepção é que nós poderíamos já ter evoluído essa discussão para outros âmbitos, mas ainda nós estamos falando de números, nós ainda estamos patinando sobre essas contratações. Em 2000, aí 9 anos depois, a gente teve a Lei 10.098, que é a Lei de Acessibilidade, né, que ela estabelece as normas, os critérios de acessibilidade, e que é importante a gente olhar para a acessibilidade com bastante carinho, que a acessibilidade, eu vou falar depois também um pouco mais profundo, é um tema que isso abrange todas as pessoas, né? Não é somente a pessoa com deficiência. No momento dessa lei, ela foi pensada especificamente para esse público, mas ela também é interessante a gente pensar que outros públicos também podem ser beneficiados. E é importante que a gente olhe para a acessibilidade também como algo que é muito maior do que a gente imagina, né? Então, aqui ela está falando sobre barreiras arquitetônicas. Então, sim, quando eu falo acessibilidade, logo que vem na nossa cabeça, automaticamente, ela vem rampa, vem falando sobre elevadores, banheiros, mas existem outros tipos de acessibilidade. Então,
as barreiras arquitetônicas de transporte, de comunicação. Essa lei abrange essas questões das tecnologias assistivas também. E que é importante esses estabelecimentos da lei para que a gente consiga ter documentado e consiga até acessar judicialmente quando algo não está de acordo, né, com o que deveria estar. E aí, 15 anos depois, a gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de número 13.146, que ela também vem aos poucos ganhando força, que ela vai tratar sobre as questões de preconceito, ela vem também falando sobre a acessibilidade atitudinal, ela vem falando sobre o nosso comportamento, vai além da acessibilidade, né? Aqui é um momento em que é inserido a questão de direitos humanos, a defesa dos nossos direitos, tá? Então, essa foi um pouquinho da reflexão sobre o período no Brasil, essas evoluções, e como que a gente tem os reflexos nos dias atuais. A gente carrega a bagagem cultural, então ainda hoje, quando a gente olha lá para a Idade Média, por tudo que aconteceu, ainda existe um grande preconceito de medo com as pessoas com deficiência. Não sei se vocês já viram, mas quando tem uma pessoa com uma deficiência intelectual e alguém puxa, olha, cuidado. Ainda existe aquele olhar, aquele medo da pessoa com deficiência como se tivesse uma possessão, como se aquela pessoa tivesse possuída, descontrolada. Existe essa bagagem cultural que ela tem uma raiz lá atrás, que foi passando de geração em geração e que ainda os preconceitos eles vêm para os dias atuais. Tem as questões estruturais que são justamente isso, né? A gente vai tentando romper com essas estruturas que impossibilitam da pessoa com deficiência alcançar esses espaços e que ela deveria estar. O mercado de trabalho é um deles. Os processos de reparação histórica, né? Isso tem um reflexo atual muito grande. A gente vê hoje em dia processos como medidas afirmativas, né, recrutamento, por exemplo, afirmativo de pessoas negras, de pessoas trans e recrutamentos em massa, né? Mas a gente ainda vê poucos movimentos de recrutamento em massa de pessoas com deficiência. Geralmente são vagas pontuais que são postadas para pessoas com deficiência. Então, assim, aquela vaga X, ela é específica para isso. Então, até porque existe aquela quantidade de pessoas, então se está faltando uma, eu só preciso contratar uma. Ainda é uma visão muito segmentada sobre essas questões. E o que é importante quando a gente ainda fala sobre reparação histórica, né, são os acessos à educação e que a gente vai comentar um pouquinho quando a gente for aprofundar no processo de contratação também. E aqui eu queria chegar no assunto de capacitismo, que é muito importante a gente falar sobre capacitismo, não tem como, qualquer apresentação sobre pessoa com deficiência, a gente precisa falar sobre o tema, porque isso vai impactar diretamente na preparação do ambiente em que essa pessoa vai ser inserida. Então, para quem não está familiarizado com o tema, assim como a gente tem LGBTfobia, homofobia, etarismo para pessoas para as pessoas 50 a mais, geralmente, né? A gente tem um nome específico também para preconceito com as pessoas com deficiência. Então, o que é? É qualquer tipo de atitude que discrimina, né, que tem um preconceito social com a pessoa com deficiência, isso é denominado capacitismo. E por que, né, assim, às vezes parece tão óbvio, né, por que eu não devo usar esses termos capacitistas? Além de ser, né, uma atitude discriminatória, quando a gente utiliza essas expressões, a gente reforça um comportamento de sociedade que está incorreto. Isso vai além do que a gente está falando. Isso tem um impacto emocional, isso tem um impacto psicológico. Para quem profere essas palavras, é só uma palavra para outra pessoa, isso pode desencadear várias outras questões. No momento em que eu permito que palavras e expressões elas sejam faladas de uma forma que não abordado a correção sobre isso,
e o impacto negativo que eu tenho sobre isso, eu estou sendo conivente, eu estou contribuindo para um ambiente não inclusivo, né? Um ambiente hostil, um ambiente em que eu vou intimidar algum público. Então, é muito importante a gente ficar atento a esses termos capacitistas, aos olhares capacitistas. Eu vou passar também aqui um vídeo, depois eu vou tentar, né? Eu não sei se o som vai compartilhar diretamente, mas contém um vídeo também que a gente vai falar sobre essas questões capacitistas. E que é importante a gente sempre lembrar que a inclusão ela é lei. Ela não é algo bonito que você está fazendo para a sociedade, não é algo que você vai ganhar um troféu por isso, né? É algo que é lei, é o básico, é o mínimo que a gente deveria fazer, né? Senão a gente continua excluindo essas pessoas e colocando elas na beira do rio Tibre, assim como era feito antigamente em Roma. Só que de outra forma, de uma forma mais velada, né? Então, a gente não cruzando com essa pessoa, a gente não estando vendo o sofrimento dessa pessoa, é como se não existisse. Então, a gente vai reproduzindo esses conceitos de Idade Média, né? De Roma antigo, de Grécia antigo, mas numa roupagem disfarçada. Isso é lei, a gente precisa olhar para isso realmente com a seriedade que precisa, tá? Então, aqui, muito provavelmente você já deve ter falado, ou você já deve ter presenciado, algumas expressões que são capacitistas, né? E aqui eu quero deixar para vocês essa reflexão. Quando eu coloco a pessoa como referência, né? Aquele deficiente, aquele aleijado, não se faça de surdo, né? Como se surdo ele fosse incapaz de prestar atenção, né? Quando você usa a palavra surdo para um momento de bronca, né, ou para um momento de desatenção, você atrela isso, você está reforçando esse contexto. Eu sou uma pessoa com hemiparesia. Eu tenho minha perna direita ela é menor do que a esquerda. E eu manco, né? Eu manco ao longo da minha vida toda, eu sempre manquei por conta dessa descompensação que existe. E apenas o ano passado eu fui me dar conta de que mancada, né, que mancada, ela é uma expressão capacitista. No momento em que eu uso a palavra, né, a expressão que mancada para denotar algo ruim ou algo mal feito ou algo que é negativo, eu também estou sendo capacitista. E então é importante a gente entender também, não se tem a pretensão de que a gente saiba tudo. Existe um processo evolutivo que a gente faz parte e que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Isso é comum, né? O que não é comum é a gente não se permitir esse aprendizado. É importante a gente fazer as nossas reflexões, os nossos questionamentos, né? Sempre com um olhar propositivo. E a gente vai esbarrar sempre em algumas questões. Mas ele mesmo não se importa, mas ele mesmo que fala assim, ele não liga, né? O errado, ele é errado mesmo que todo mundo concorde, né? Mesmo que todo mundo faça, mesmo que alguém fale que não que não tem problema, continua sendo errado. É importante a gente revisitar os nossos conceitos, as nossas palavras que vão se transformar em atitudes em algum momento, né? E é aquilo, se uma pessoa não se incomoda, é importante a gente pensar o oposto. Se uma palavra que você diz, ela pode ofender alguém, e mesmo consciente disso, eu escolho fazer, é importante a gente ter um momento de autorreflexão, né? O porquê que eu faço aquilo, sabendo que aquilo pode agredir alguém, e eu tenho possibilidade de fazer diferente. E nós vamos sempre encontrar pessoas que vão falar isso. Mas agora não pode falar mais nada? Tudo que fala é errado? A gente não pode falar mais nada, eu tenho medo de falar, né? E não é por aí. Não é que você não pode falar mais nada. Você pode falar. As suas expressões respeitosas, as suas expressões inclusivas, as palavras corretamente empregadas dentro dos contextos, elas são muito bem-vindas. A única coisa que a gente está dizendo aqui sobre tomar cuidado mesmo são as questões específicas que são discriminatórias, as questões capacitistas. Tirando isso,
você tem um vocabulário gigantesco que você pode usar. Nós temos dicionários gigantescos com palavras que você pode usar, né? É simplesmente ficar atento no que pode ofender uma pessoa. E eu gostaria de passar um vídeo. Eu vou pedir sua ajuda, Helena, para verificar se o áudio vai transmitir. Eu vou passar um trechinho Tá. e aí você me diz se vai funcionar, ok? Ok. Tá. Tá passando o som? Não. Não? Tá. Acho que você precisa, na hora que você compartilhar, tem uma opção incluir áudio, alguma coisa assim. Tá bom. Então eu vou parar de compartilhar rapidamente para Tá? eu colocar aqui com o som e a gente faz o teste novamente. Share sound. Acho que é por aqui. Vamos tentar. Isso. Vamos tentar novamente. A você que é surdo, tá Foi. bom? Foi? Então Foi. tá. Então eu vou voltar aqui para passar desde o começo. E aí logo na sequência a gente comenta sobre ele. Uma mulher encontra rapaz na livraria. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. Põe a mão na orelha do rapaz. Quero ajudar você que é surdo, tá bom? Obrigado. Então, 20 reais. 20. ó, Ela cutuca o rapaz. 20 reais. Entendeu? Olha bem pra ele. Você não quer outros livros, assim, outros livros da livraria? Fala gesticulando. Espera um pouquinho, não tem desconto pra meia porque ele é surdo. Desconto pra você, viu? Porque deve ter desconto pra surdo. Quer escrito? Dê uma ajudinha a si mesmo. Reveja seus conceitos. Pra não cair, viu? Tá obrigado. bom? Vai. Tchau, amor. Coitado, né? Mulher vai até a garota cega que segura uma bengala. Tá perdida? Segura-a pelo braço. Susto! É porque você tava virada pra lá? Aponta mas pros se você lados. quiser atravessar, é pra lá. Aponta de novo. Você tem que pegar, contornar aqui a casinha do metrô, aí a faixa é pra lá. Gesticula ainda segurando o braço da Mas garota. eu não vou atravessar, muito obrigada. Você tem certeza que você não precisa de nada? Não, obrigada. Pega nos dois braços da Eu garota admiro tanto pessoas assim como você. e a beija no rosto. Fica com Deus. Tchau. Quer escrito? Dê uma ajudinha a si mesmo. Reveja seus conceitos. A garota continua na calçada. Um carro se aproxima. Regina! Regina! Opa! Você chegou! Ela entra sozinha no carro. Oi, tudo bem? O rapaz vai até uma mulher que está na cadeira de rodas. Tá precisando de ajuda, né? Vou te ajudar, Não, pode não deixar. precisa. Eu vou resolver teu problema, não se Ô, preocupa. mocinho, é que tem a rampa aqui, eu só tô esperando uma amiga que eu marquei exatamente aqui, mas não precisa mesmo. Não custa Tá bom. nada, vai. Ó, uma mão lava a outra, hoje é você, amanhã pode ser eu, tudo bem, Não, tá? eu vou te entendi. ajudar, eu vou resolver teu problema, Eu ok? entendi, é que Agora, realmente não precisa. Poxa vida, dá uma forcinha, vamos lá. Ele acena para um Vamos rapaz lá. que passa. E juntos carregam a cadeira de rodas para um patamar um pouco mais alto. Só papai, é isso, tchau, viu? É bom ajudar os outros, né? Quer escrito? Dê uma ajudinha a si mesmo. Reveja seus conceitos. A garota desce a rampa e volta para o lugar onde estava. Numa farmácia, rapaz com síndrome de Down olha a prateleira enquanto um homem o observa. Oi. Boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Olha para o rapaz de perto. Não precisa, cara, obrigado, viu? Ah, Muito tá bom. obrigado mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Fala bem de perto. Eu acabei de sair do trabalho, meu. Tá bom. Desculpa, viu, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Mas olha o que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. O homem sorri sem graça. Quer escrito? Dê uma ajudinha a si mesmo. Reveja seus conceitos. Boa noite. Até mais. O rapaz com síndrome de Down vai embora e o homem fica olhando para os lados como que procurando por alguém. Acena e dá um sorriso sem graça. Bom, fica para nossa reflexão sobre esse vídeo, né? O que eu quero Uma mulher trazer. Deixa eu só. Vou compartilhar aqui novamente. Para conseguir voltar. Só um minutinho.
Aqui, voltei. É importante a gente sempre pensar, né, sobre o nosso papel, porque realmente muitas vezes a intenção ela é de ajudar, tem a intenção da gente contribuir, e isso, já falando sobre o mundo corporativo, acontece com muita frequência, né? Quando você pega a pessoa pela mão e vai guiando sem perguntar o que ela quer, se ela precisa de algo. Então, mas eu não fiz por mal. Não, de fato não fez por mal, mas acabou fazendo o mal, né? A pior das opções. Então é importante a gente refletir que o capacitismo ele nem sempre ele vem tão escancarado, né, no nosso dia a dia, quanto um ato discriminatório. Às vezes ele vem com um olhar de pena, um olhar de ajuda que não foi solicitado, né? Essa ânsia de ajudar alguém, ela também pode ser vista e ela é capacitista. Aqui vou falar brevemente sobre igualdade e equidade, que é um termo que já está bem difundido, mas acho que é importante a gente falar sobre isso, que o que a pessoa com deficiência ela procura não é a igualdade, né, mas sim a equidade, o que a pessoa com deficiência e grupos minorizados, de forma geral, busca é a igualdade de oportunidades, de atingir o objetivo final. Então, às vezes, quando a gente fala sobre ações afirmativas, sempre tem alguém que vem falando, nossa, mas você está beneficiando aquele público? Não, eu não estou beneficiando aquele público, eu estou dando condições para que ele possa concorrer ao mesmo espaço que uma pessoa sem deficiência, né? Que não faz parte de um grupo que tem um ponto de partida mais avançado do que essa outra pessoa. Então, a gente busca essa equidade. Essa imagem, ela fala muito bem, ela transmite muito bem esse recado sobre igualdade e equidade, e que é dessa forma que se estabelece. Uma pessoa, ela pode ela pode entrar numa empresa e você já deixá-la sozinha no primeiro dia que ela vai conseguir entregar. Uma segunda, ela vai precisar de um treinamento, e uma terceira, ela pode precisar de um treinamento e um manual. Quer dizer que a pessoa que precisa de um treinamento e um manual, ela é menos que a primeira que consegue fazer sozinha? Não. Quer dizer que ela não teve as oportunidades que essa pessoa muito provavelmente teve para conseguir já executar essas funções. Então, é importante essa compreensão desses fatores, tá? Quando a gente... E aqui eu faço um convite muito grande, porque às vezes a gente coloca a responsabilidade sobre outras pessoas, mas nós também somos responsáveis por essa mudança dentro das empresas e também fora, né? Então é importante a gente lembrar que nós somos uma pessoa só, dentro e fora da empresa, e a gente precisa ser comprometido com essa mudança, a gente precisa ser comprometido com a inserção da pessoa com deficiência em todos os espaços. É importante a gente ser anticapacitista. Mas eu vou ser a pessoa chata, né, que vai ficar agora vigiando a linguagem dos outros, eu vou ser a pessoa que vai ficar corrigindo todo mundo. Você pode dar toques para as pessoas, né? A gente aqui pode ser a Bela Gil, né, que propõe substituições saudáveis. Olha, essa palavra aqui acho que pode ser mal interpretada, hein? Acho que eu utilizaria outra, né? Vai que alguém se ofende, pode ser, não é tão bacana. Então é importante a gente estimular isso de uma forma natural e a gente vai propondo esse ambiente de aprendizagem. E é importante sempre a gente colocar as pessoas com deficiência nos lugares de tomada de decisão, perguntar diretamente para elas, falar diretamente com elas, porque elas vão conseguir falar o que elas precisam, o que elas pensam, quais as necessidades. Então, é muito importante a gente colocar essas pessoas nesses espaços também para debater sobre o assunto, tá? Agora eu vou parar de compartilhar um pouco a minha tela, porque eu vou começar a falar sobre recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas. Eu acredito que muito do que consegui compartilhar já possa ter dado alguns insights, possa ter dado algumas questões aí para vocês também. Mas quando a gente fala sobre atração
e seleção, a gente geralmente pensa em RH. A gente pensa em recrutamento e seleção, a gente pensa numa equipe específica. E esse é um dos conceitos que é importante a gente levar a uma reflexão de que a inclusão na empresa ela não é responsabilidade de recursos humanos. A contratação de talentos inclusivos ela não é uma responsabilidade somente de recursos humanos, né? Então é importante o comprometimento da alta liderança em toda a pauta de inclusão, de diversidade, de equidade. Quando eu não tenho esse comprometimento da alta liderança, que cascateia as informações, que olha para essas informações com cuidado, eu acabo fazendo um processo que ele tem grande chance de não ser eficaz, porque eu vou bater de frente com pessoas que têm o poder na empresa, né? Então é importante que a alta liderança esteja comprometida e que dela saia também essas orientações sobre a inclusão da pessoa com deficiência. E é importante a imagem da pessoa com deficiência, ela ser alterada ao longo do tempo. Então, quando eu falo sobre isso, são essas compreensões de que a pessoa com deficiência, ela é capaz de entregar igual ou mais que uma pessoa sem deficiência. É importante enxergá-la como alguém que produz valor também. Ela é uma pessoa que consegue entregar. Então, esse momento, ele é de extrema importância, né? Ele é importante essa compreensão. Existe uma confusão muito grande de palavras até, de conceitos. Muitas pessoas pensam que o oposto de eficiente é deficiente, né? Sendo que o oposto de eficiente é ineficiente. Então, é importante a gente entender esses termos, a diferença entre eles. Quando eu falar uma pessoa com deficiência, às vezes as pessoas pensam que é uma pessoa com uma defasagem, com uma incapacidade de entrega, e não é sobre isso, né? Não é esse olhar que a gente tem de ter sobre o tema. Então, são alguns conceitos que são importantes a gente difundir internamente, e isso eu estou falando de atração e seleção, mas já falando de preparação do ambiente corporativo para receber essas pessoas. Então, quais são esses espaços, né, que essa pessoa ela vai circular? Qual é a equipe que ela vai ter? Como que essa empresa ela está estabelecida? Todo esse olhar, ele é importante para a gente olhar, para a gente ter cuidado, porque se dá um processo de atração, de seleção, de contratação, ele vai por água abaixo, né? No momento em que eu contrato essa pessoa fica pouquíssimo tempo na empresa, ou por decisão da empresa, por um olhar preconceituoso, um viés, ou também por opção dessa pessoa de se desligar, de não continuar lá, por ser um ambiente hostil, por ser um ambiente em que ela não se sente parte daquele espaço. É importante a gente olhar o processo de atração e seleção também como um processo de preparação do ambiente em que essa pessoa estará inserida. Com base nisso, sim, aí eu parto para o momento de recrutamento e seleção, de localizar esses profissionais. E a partir de então, eu também preciso ser criativo nas formas de buscar essas pessoas. Com o tempo, com os movimentos que vêm numa crescente, as pessoas com deficiência começaram também a procurar mais vagas e entender que elas podem estar ali. Por muito tempo foi colocado que ela não podia estar ali. Então, essa busca ela foi baixando. E agora vem numa crescente esse olhar para a pessoa com deficiência, então a gente já consegue encontrar em alguns lugares currículos de pessoas com deficiência. A dica que eu deixo por aqui é sempre uma reflexão também. Onde essas pessoas estão? Onde que elas circulam? Onde que elas podem ver que existe uma vaga para elas, né? Então, eu já vi muitas vezes divulgação de vagas em clínicas de fisioterapia, eu já vi divulgações de vagas em eventos específicos para pessoas com deficiência. Então, é importante a gente inovar também nessas divulgações, para que a gente consiga cada vez mais atrair essas pessoas. E aqui, quando a gente fala sobre o processo de recrutamento e seleção em si, que ele começa com desenho de vaga e alinhamento de perfil, né? O que eu preciso que essa pessoa tenha, é importante eu também ter conhecimento sobre os possíveis gaps que essa pessoa pode ter e qual é o meu plano pós-contratação para que eu consiga sanar esse gap.
né? E por que esse gap acontece? Quer dizer que eu vou baixar minha régua? Não, você vai usar uma régua diferente, tá? Porque essa régua, ela vai ser utilizada considerando que essa pessoa, ela também foi privada de acessos a instituições educacionais. Então, muitas vezes, essa pessoa também ela não conseguiu estar numa faculdade de ponta, até às vezes por questões socioeconômicas, mas também muitas vezes por questões de acessibilidade, ela não conseguia estar ali. Você não, muitas faculdades, muitas instituições não têm material em braille, não tem um tradutor, um intérprete de Libras, não tem instalações que facilitem o acesso dessa pessoa. Logo, eu posso ter sim uma defasagem educacional por conta disso, desses acessos que foram privados. Então é importante eu pensar, posso ter um gap e a partir desse gap, a minha proposição para que esse gap seja sanado é X. Né? É um plano de desenvolvimento para essa pessoa, é eu prover esse conhecimento que eu vou precisar na área. Né? Então, é importante eu sempre pensar nessas medidas como reparadoras também e comprometidas como comprometimento da inclusão. E a gente falando aí sobre atração, sobre... e um outro ponto sobre seleção, é muito importante também o olhar desse gestor, né? Que ele queira, que ele se permita a fazer esse processo de inclusão. E o olhar também agora sobre o desenvolvimento. É importante que a gente olhe para a inclusão da pessoa com deficiência, não somente na contratação, mas como um programa como um todo, que ele só vai finalizar no momento em que essa pessoa sair da empresa. Né? O desenvolvimento ele precisa ser olhado para todo e qualquer colaborador e também para a pessoa com deficiência, que vai ser uma colaboradora da empresa. Quando eu falo sobre o desenvolvimento, o mercado está superaquecido e a gente vê pessoas transicionando de empresas para empresas justamente por conta de muitas vezes o desenvolvimento não ser proposto. Né? A velocidade do mercado às vezes não acompanha muitas vezes a velocidade da necessidade dessas pessoas. Isso eu estou falando como um todo. Acredito que retenção tem sido um grande marco e uma grande questão sendo debatida dentro das empresas. E quando a gente fala sobre o desenvolvimento para retenção, é importante eu pensar o que eu faço essa pós-contratação, não somente nesses cursos, nesses treinamentos, nesses programas de desenvolvimento, mas também o que eu faço sobre o ambiente inclusivo. Como é que eu faço para que esse ambiente ele seja confortável para essa pessoa? Né? O que eu faço de acessibilidade aqui dentro? E acessibilidade de tudo, né? Acessibilidade arquitetônica, atitudinal, tecnológica. O que eu faço para essa pessoa ela ter acesso às mesmas informações que uma pessoa sem deficiência ela tem hoje na empresa? É importante que a gente pense sobre isso. E também, uma outra reflexão é que a acessibilidade ela não pode ser, né, uma desculpa para a não contratação. É importante a gente pensar no básico. Essa pessoa ela consegue chegar lá? Ela consegue começar o desenvolvimento? Você já faz o alinhamento logo na seleção que está em processo de adaptação? É quase impossível a gente pensar em todos os tipos de adaptações que a gente precisaria ter para receber pessoas com os mais diversos tipos de deficiência. Né? Cada pessoa tem uma especificidade, algumas coisas podem ser ajustadas facilmente, outras são mais complexas. Então, chame também essa pessoa para fazer parte dessa construção. Se nós formos esperar estar 100% adequado, né, talvez a gente retarde muito essa inserção, essa inclusão desse profissional com deficiência. Até porque existem milhares de deficiências e cada uma tem uma especificidade diferente, ok? E aqui eu queria falar principalmente, já engatando um pouquinho na minha história, né? A importância de uma boa gestão de pessoas. O quanto é importante a gente ter líderes capacitados para fazer uma boa gestão de pessoas, gestão de pessoa.
na minha carreira, eu tive muito privilégio, né, logo na minha primeira, logo na minha primeira empresa, eu tive uma pessoa que foi essencial, que foi muito essencial para o meu desenvolvimento, e eu sou muito grato a ela até hoje. Hoje em dia, a gente tem uma relação de amizade, e que foi uma pessoa que me acolheu muito. Não é à toa que hoje em dia ela é supervisora de carreira do INSPER, né? Ela tem esse chamado muito grande de gestão de pessoas. E desde o começo, ela sempre me incentivou muito a falar nas reuniões, a me portar nas reuniões, a trazer conteúdos, nunca com um olhar de dó, nunca com um olhar de, não, deixa que eu faço porque você vai ter dificuldade. Então é importante você também confiar e apostar nas pessoas com deficiência, enxergando sempre que ela pode produzir valor, ela é capaz de produzir valor agregado ao negócio, ela é capaz de se comportar dentro desses espaços como uma pessoa extremamente interessante para o negócio, como uma visão estratégica. Então, a gestão de pessoas, ela vai passar por aí, é o cuidado com as pessoas. Muitas vezes a gente olha o gestor simplesmente como um gestor de processos, mas quem faz esses processos são pessoas, e precisa ter esse olhar humanizado, e que também cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, vai ter um olhar diferente, com necessidades mesmo diferentes de desenvolvimento, né, de comportamentos. Então é extremamente importante a gente olhar para isso. E já caminhando para o final, agora sim, vou dividir um pouco da minha história. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma hemiparesia do lado direito do meu corpo, isso foi congênito, foi um erro do anestesista no momento do parto. Então, minha mãe tomou a hack e entrou líquido demais na espinha, isso lá em 1991. E por conta disso, isso foi desencadeando outras questões, né? Eu andava na ponta do pé, o meu pé direito, né, era somente a ponta do pé, e ao longo do tempo eu fiz a cirurgia de alongamento do tendão de Aquiles, e fiz muita fisioterapia, dos 5 até mais ou menos os 14 anos, pelo que eu tenho de memória, que foi a maior fase de crescimento, e para minha mão, que sempre ficava muito fechada, não existia nenhuma cirurgia que pudesse ser feita, mas aí entra o piano na minha vida, que foi muito importante também, para abrir a mão, fortalecer os dedos, e hoje eu sou muito grato a isso, porque trabalho o dia inteiro praticamente digitando, né? Então isso facilita bastante para mim. Então a minha história, ela vem por aí. E é interessante a gente pensar que eu, na minha infância, eu cresci bastante também privados de muitos momentos que uma pessoa sem deficiência ela tem, né, na infância, né? Então, jogar bola, jogar futebol, nunca pude jogar futebol de fato, por conta dos riscos que eu tinha de uma entrada na minha perna e a minha cirurgia acabar sendo, o tendão acabar sendo rompido, né? Então, o quanto de tempo eu também tive de me dispor a fisioterapias, e eu não tenho uma restrição de mobilidade. Uma pessoa com restrição de mobilidade, ela vai sendo privada também de acesso a muitos outros acessos, né? E a minha vida, ela foi sendo pautada por aí, e é muito importante também, caso você também esteja aqui, não na figura de RH, não na figura de gestor, nem diversidade, mas talvez se você esteja aqui também para ouvir sobre o tema, mas na figura de um cuidador, de uma cuidadora de uma pessoa com deficiência, o quanto isso também é importante, uma família estruturada, ou pelo menos alguém ali que consiga trazer esse olhar, né, de que você é capaz, de que você consegue. Eu fui muito privilegiado também pela minha estrutura familiar, não somente pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai sempre me incentivou muito aos estudos, minha mãe sempre fez muita correria comigo nos médicos, mas também eu tenho a minha irmã, que sempre me incentivou, sempre foi muito compreensiva
nos meus momentos de ausência, nos momentos de ausência dos meus pais também, por conta dessas correrias, isso impacta diretamente as famílias. O quanto é importante, se você é um cuidador, uma cuidadora, convive com alguém com deficiência no seu dia a dia, saiba que a sua contribuição também é extremamente importante. E se você convive com alguém com deficiência no seu local de trabalho, saiba também que o seu olhar propositivo, seu olhar com o intuito de auxiliar e de fazer uma inclusão de verdade, né, ela também é muito bem-vinda e essa é uma construção colaborativa, uma construção conjunta, tá? Então, basicamente era esse o conteúdo, Helena, que eu tinha para passar, muitas informações, mas eu queria deixar esse espaço também para conseguir conversar e ver se tiveram algumas perguntas aí. Legal, Paulo, muito obrigada, principalmente aí por trazer um pouquinho da sua trajetória, né, compartilhar com quem está participando aqui com a gente. Como eu te falei em conversas anteriores, é super importante a gente trazer o conteúdo, né, conceitos, enfim, mas é muito legal quando a gente consegue ouvir trajetórias também. Então, obrigada novamente. Tem algumas perguntinhas aqui no chat, mas antes disso eu queria te fazer, na verdade, umas perguntas. Então, você falou muito, né, sobre a questão da contratação, de como que a gente evita esses capacitismos, enfim, mas eu queria ouvir especificamente de um processo seletivo, né? O que a gente precisa estar atento a um processo seletivo de uma pessoa com deficiência, e como que a gente consegue fugir ali desses capacitismos, seja em momento de entrevista, seja em momento de olhar currículo, enfim, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Uhum. Nem sempre, né, o currículo ele vai trazer a informação de qual é a deficiência dessa pessoa, ou você pode não ter um nível técnico para entender aquela deficiência. E o que é importante? A transparência em perguntar. A gente tende a ter medo de fazer a pergunta, isso ser agressivo, isso ser violento, e não é. A pergunta ela faz parte do processo de aprendizagem, né? Então, é muito importante a gente perguntar para a pessoa se ela precisa de algum recurso de acessibilidade, por exemplo. E é importante, a gente tende sempre a querer ser muito proativo e supor que aquela pessoa precise de algo. No momento em que eu estou supondo, eu já posso estar sendo também capacitista, né? Eu vou contar, por exemplo, uma experiência. No momento de uma entrevista em que a pessoa coloca que ela tem uma deficiência auditiva, e eu já pressuponho que essa pessoa precisa de libras, eu já posso ter um problema, né? Então, já aconteceu de uma pessoa colocar que ela tinha uma deficiência auditiva e que mas no final ela ela não tinha conhecimento de libras, não tinha conhecimento nenhum de libras. Ela simplesmente precisava de uma boa câmera e uma boa transmissão se a entrevista fosse online, porque ela fazia leitura labial. Então, existem necessidades diferentes e que a gente precisa perguntar. Esse é o momento em que eu trago a pessoa com deficiência para que ela conte o que ela de fato precisa. Senão a gente vai continuar supondo e fazendo e mobilizando muitas coisas que não são necessárias, né? E que talvez até constranja essa pessoa. Então, é importante a gente trazer essa pessoa para essa percepção. No momento também, é claro que existem outras boas práticas, né? No momento de uma entrevista, não ficar olhando para cicatrizes, não ficar olhando para qualquer marcador visual que essa pessoa possa ter, sempre conversar olhando para essa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha uma deficiência visual, seja cega, tenha cegueira, né, do 100%, é importante a gente manter isso. Hoje em dia, com as tecnologias, é importante também que a primeira comunicação, ela seja por escrito, né? Às vezes a pessoa manda um áudio no WhatsApp e talvez a pessoa tenha uma deficiência auditiva, é importante que eu pense nessas possibilidades dessa primeira abordagem, né? E a partir dessa primeira abordagem, sim, eu pergunto se você precisa de algum recurso de acessibilidade. E olhe para a sua empresa também, né? No momento em que a pessoa fala, eu preciso de X, é importante que você tente se adequar
qual é a melhor forma de você atender aquela necessidade dessa pessoa. Mas o recado principal aqui é não fazer suposições. Permita ouvir da própria pessoa o que ela precisa e o que ela não precisa. No momento em que eu falo que todo cego, toda pessoa que tem cegueira, ela tem o conhecimento em braille, isso não é uma verdade, muito pelo contrário, né? É baixíssimo as pessoas com deficiência visual que têm o conhecimento em braille. É baixíssimo também, é até mais baixo do que, as pessoas imaginam, o conhecimento em libras, né? Que para mim, na percepção Paulo pessoal, deveria ser uma matéria pública, né? Em ensino regular. Então, é importante a gente não supor, né? A língua de sinais, ela está aí, mas ainda são poucas pessoas que têm o domínio sobre ela. Ótimo, muito bom. Acho que essa questão da suposição é muito importante mesmo, né? Porque a gente tem medo de perguntar, então a gente já supõe e segue por aí sem dar voz à pessoa que realmente precisa ser ouvida, né? Nesses casos. E até, Helena, falando sobre a suposição, a gente consegue ver a suposição naquele vídeo, né, que foi passado. Uhum. Ali todo mundo estava com as suposições. Então, eu vejo uma pessoa parada na esquina com a guia, enfim, uma pessoa com deficiência visual, eu já suponho que ela quer atravessar. Eu não suponho que ela está esperando alguém, eu não suponho mais nada, eu só suponho que ela quer atravessar e logo eu pego uma pessoa pelo braço e arrasto isso. Essa pessoa ali, e tem todo um momento de constrangimento, é só a gente pensar o que a gente gostaria também que fizesse com a gente, né? Acho extremamente agressivo pessoas que fazem uso de cadeira de rodas e alguém chega já guiando aquela pessoa. Já pega a cadeira e sai guiando. Você gostaria, né, que alguém pegasse você pelos ombros e te empurrasse? É basicamente, né, essa mesma estrutura. A gente vai supondo muitas coisas ao longo do tempo e que nem sempre são uma verdade. Sim, com certeza. Você falou, né, Paulo, que não é só importante a gente contratar, e também é todo o propósito dessa série sobre atração e retenção, e eu queria te perguntar mais voltado à inclusão, né? Para você, assim, quais são os principais obstáculos na empresa no dia a dia, quais são os principais capacitismos que você percebe no dia a dia, e o que a empresa pode fazer, deve fazer para amenizar, né, e para acompanhar toda a sua jornada aí dentro? É muito importante quando a gente fala sobre desenvolvimento, existe ainda um viés de que a pessoa com deficiência ela só é capaz de ocupar cargos de base. Então, quando se abre uma posição, muitas vezes falam, nem vou abrir essa posição específica para pessoa com deficiência porque eu sei que eu não vou achar. Então, não vou abrir, né? Não vou fazer essa divulgação, não vou nem tentar. Então, geralmente, quando a gente olha para as vagas que são divulgadas, elas são somente vagas de base, cargos de base, sem nem ter dado a oportunidade de outras pessoas de outros níveis hierárquicos. Esse é um dos pontos que a gente precisa olhar com bastante carinho, com bastante atenção, porque geralmente as pessoas pensam que a pessoa com deficiência, tende a pensar que a pessoa com deficiência, ela quer uma cadeira. E ela não quer uma cadeira dentro da empresa, ela quer uma carreira, né? E essa pessoa que ela preza por uma carreira e um desenvolvimento, em 2 anos, em 3 anos, ela vai estar em outra posição. Ela precisa ter esse desenvolvimento. É muito preocupante, e aí quando eu falo sobre desenvolvimento como um todo, não somente de grupos minorizados, mas é muito preocupante quando eu penso no desenvolvimento das pessoas, e eu falo, essa posição, eu preciso de alguém que nem queira se desenvolver. Eu quero alguém que fica ali quietinho, é uma pessoa que não pode ter aspiração de carreira. Eu quero uma pessoa nesse perfil, que não queira crescer. Entende a problemática da gente ter esse viés, né? Quem que não quer crescer? Quem que não quer se desenvolver? Pode ser que tenham pessoas que não queiram ocupar espaços de liderança, que não queiram ter gestão de pessoas. Ok, nenhum problema.
mas existe um olhar muito comum que é o desenvolvimento na sua carreira, que é o aumento de salário, que é a promoção, que é o reconhecimento, que é o mérito. Isso é comum. E aí, no momento em que eu tenho um desenvolvimento que eu olho e falo, eu preciso de alguém sem aspirações de carreira, né, isso é muito preocupante. Então, quando eu olho para o momento de desenvolvimento e essas oportunidades que a gente ainda tem no mundo corporativo, é essa mudança de olhar de que a pessoa com deficiência ela vai estar na empresa por 30 anos fazendo a mesma coisa sem uma possibilidade de desenvolvimento. E no momento em que eu tenho esse olhar estabelecido, corporativamente falando, eu corro um sério risco de perder esse talento. Então, é comum a gente ouvir que o de fora valoriza mais do que o de dentro. É um discurso que a gente ouve e é comum, né? Então, seja você parte da empresa e seja você também o propositor do olhar para o desenvolvimento dessa pessoa e o reconhecimento do potencial dela. E é muito interessante também lembrar que ninguém vai estar 100% pronto para aquela posição. Até nós, como indivíduos mesmo, no momento em que a gente tem uma promoção, no momento em que a gente é convidado a fazer parte de uma empresa, as primeiras semanas ou até os primeiros meses são de desconforto, são de medo, são de insegurança. Esses momentos, eles acompanham isso, em que você sente que a cadeira está maior do que você. E ao longo do tempo você vai pegando robustez, você vai pegando propriedade e você vai se apropriando daquela cadeira até que você se sente confortável. Em algum momento, essa cadeira vai ficar pequena. E é importante você pensar na próxima cadeira, porque o seu desenvolvimento ele é progressivo e ele é constante. Então é importante também o olhar de desenvolvimento, pensando que a pessoa com deficiência também quer se desenvolver e ela precisa se desenvolver. Ótimo. Eu acho que quando a gente pensa em grupos minorizados, né, a gente vê muitas mentorias, planos de carreira para pessoas negras, mulheres negras, e realmente pessoas com deficiência têm esse capacitismo em cima delas ainda mais forte, né, quando a gente pensa de fato em crescimento mesmo dentro da empresa. Então, é muito legal isso que você trouxe. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Tem uma perguntando sobre a questão das cotas, né? Quais as consequências para as empresas que não cumprem a lei de contratação de pessoas com deficiência e se existem muitas empresas que só contratam por conta das cotas? É aquela questão, né? A lei foi estabelecida em 91 e a gente ainda está falando sobre a lei de cotas. E acho que um desses impactos que a gente tem desses olhares um pouco defasado sobre o desenvolvimento, é que ainda a gente está falando sobre numeral, né? A gente ainda está falando sobre indicadores ali quantitativos. A gente ainda não conseguiu, são poucas as conversas que se tem sobre indicadores qualitativos ou de desempenho de pessoas com deficiência. Qual é o impacto do não cumprimento? O impacto do não cumprimento é no momento de fiscalização, a empresa ser autuada, e ela ser submetida a pagar, ela ser punida em pagar uma multa por isso. O cálculo da multa ela é feita na quantidade de gaps que existe para o cumprimento da cota, né? Então, existe a multa, a sanção que é aplicada no momento do não cumprimento dessa cota. Existem muitas empresas? Olha, eu não tenho um indicador para falar, então eu não posso quantificar isso, porque eu corro o risco de trazer uma informação errada, mas pelas conversas que a gente tem e pelos vários eventos que a gente faz e os contatos, ainda assim, ainda existem muitas empresas que não conseguiram alcançar a cota mínima, né? Lembrando que quando a gente fala sobre cota, muitas vezes ela é vista como ponto de chegada, e não, é um ponto de partida, né? Então, a cota não eu preciso cumprir isso e acabou. Não, é o mínimo para que a gente consiga começar a falar sobre evoluir esse assunto para um outro patamar. Então, ainda existem muitas empresas que não cumprem a cota? Sim, ainda existem. Ainda existem empresas que optam pelo não cumprimento? Sim,
ainda existem. Eu ainda ouço pessoas falando que, não, ok, tudo bem pagar a multa, né? Porque ali também o olhar ainda está muito no numeral, não somente da quantidade de pessoas, mas no valor, né, no dinheiro. Eu não estou pensando no impacto social que eu tenho e na minha responsabilidade social de inclusão, no meu compromisso em diminuir a desigualdade social. Então, ainda falta um olhar. É mais fácil você só pagar do que você se preocupar em trazer essa pessoa, promover essa pessoa, desenvolver essa pessoa, né? Exato, exatamente. Então, ainda assim existe isso, apesar da multa, apesar da fiscalização. Ótimo. Tem uma pergunta aqui mais sobre currículo do João. Ele está perguntando como pode informar a deficiência dele no currículo ou no LinkedIn. Tá. Vamos lá, João. Isso é muito particular, né? Cada pessoa vai ter uma ideia também diferente sobre isso. A gente vai ter pessoas que optam por não colocar essa informação por uma linha de raciocínio de que quero ser avaliada somente pelas minhas competências, né? Existe esse olhar e existe o olhar de que eu quero colocar que eu sou uma pessoa com deficiência, até para que eu consiga ser uma pessoa que participe de ações afirmativas ou de uma busca proativa quando a empresa precisa. Dividindo a minha opinião e a minha percepção, Paulo, eu opto por colocar no meu currículo que eu sou uma pessoa com deficiência, tá? Eu não, na minha percepção e no meu modo de pensar, eu não vejo isso com um problema. Lembrando que existe uma outra vertente, uma outra filosofia, tá? Eu sempre coloco no final do currículo um campo de observações. Eu deixo isso para o final, eu não coloco como primeiro lugar, mas no currículo eu coloco que eu tenho uma deficiência, e eu já coloco também os dados do CID, porque isso adianta o processo, né? Então, caso alguém não esteja familiarizado, o CID é o Código Internacional de Doenças, que para cada deficiência existe um código, os códigos que são colocados, e isso é definido também porque nem toda deficiência ela entra para cálculo de cota, né? Então, é importante que o recrutador, a recrutadora, ela tenha acesso a essa informação, pelo menos na minha percepção. Então, eu crio um campo no meu currículo, no final do currículo, observações gerais ou considerações finais, e aí eu coloco lá pessoa com deficiência, hemiparesia e o meu CID, né, o código da minha deficiência. No LinkedIn, existe formas de você colocar isso, de colocar um linkzinho, sabe, aqueles ícones, né, de pessoa com deficiência, que também é muito ingrato, né, o ícone já é uma pessoa em cadeira de roda, né? Então a gente logo esquece das outras deficiências, a gente tende a pensar que pessoa com deficiência é somente pessoa que está na cadeira de roda. Tem como você colocar isso. Eu mesmo, eu sou uma pessoa com deficiência e também faço parte da comunidade LGBT. Então, no meu perfil do LinkedIn, eu já coloco pessoa com deficiência e também coloco a bandeirinha do LGBT. LGBT+. Então, existem formas de você poder fazer isso, não existe uma fórmula, né? Não existe um único jeito de você se posicionar e de você contar sobre isso se você tiver, se você se sentir confortável. Existem muitas outras formas, eu dividi a minha, né? E essas duas filosofias, pessoas que optam por colocar e pessoas que optam por não colocar, tá bom? Ótimo, obrigada, Paulo. Agora, na sua fala, eu lembrei de um conceito que a gente discute bastante aqui nos nossos eventos, e é um conceito muito discutido de uma forma geral, quando a gente fala de diversidade e inclusão, que é justamente a interseccionalidade, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa sua interseccionalidade, de ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, e de ser uma pessoa com deficiência também, mas trazendo para o meio corporativo mesmo. Uhum. É muito importante, porque quando a gente olha para grupos minorizados, a gente costuma segmentar. E no momento em que a gente segmenta, a gente divide.
Então, a ação de gênero, ela é específica para gênero. A ação de pessoa, de equidade racial, ela é específica para pessoas negras. Enfim, a gente tende a segmentar e a gente esquece que nós somos muitos em um só, né? Nós temos as nossas particularidades. Então, eu fui ter a compreensão, né, da minha orientação sexual bem tardiamente, lá por cerca dos 18, 19 anos, e ainda assim eu sinto falta de muitos lugares falar sobre a sexualidade de pessoas com deficiência, porque também é um marco histórico de que pessoas com deficiência não poderiam se casar, não poderiam se relacionar, não poderia ter afeto, não teria autonomia, sempre seria um olhar com dó. Então, no nosso meio corporativo, é importante a gente sempre lembrar das intersecções. Quando a gente fala sobre a interseccionalidade, é importante a gente não retratar aquele público somente com um viés. Então, quando eu falo sobre pessoa com deficiência, eu não estou falando somente do homem branco com deficiência. Eu posso ter uma mulher com deficiência, uma mulher negra com deficiência, uma mulher negra trans com deficiência, né? Uma mulher negra trans com deficiência acima dos 50 anos. E, às vezes, em condição de refúgio. Então, nós vamos tendo milhares de possibilidades, e aqui eu reforço, não vamos fazer suposições, né? Cada um tem uma realidade. E é importante a gente conseguir e estar nesses espaços para falar de várias perspectivas, porque isso vai desmistificando e naturalizando o tema. A gente vai conseguindo contribuir com a nossa percepção, porque quem vive somente a sua realidade e não tem muito contato com outros públicos minorizados, ele tende a achar, sabe a história do algoritmo, né? Ele tende a achar que só aquele universo existe. Então, quando eu falo sobre LGBTQIAP+, reparem nas propagandas quando chega o mês do orgulho, ou quando alguém vai, Dia dos Pais, Dia das Mães, que geralmente essas campanhas acabam acontecendo, sempre, quando eu falo sobre LGBTQIAP+, geralmente é uma figura de 2 homens, e 2 homens brancos, né? As pessoas esquecem, por exemplo, de 2 mulheres, esquecem de pessoas bissexuais, esquecem de pessoas que estão em outras comunidades, outras variedades, diversidades. Quando eu penso em pessoa trans, eu sei que pode dar um nó na cabeça de algumas pessoas agora, mas é importante falar para normalizar. Então, quando eu falo sobre uma mulher trans lésbica, né, uma mulher trans não binária, um homem trans gay. Então, existem muitas outras possibilidades. E a pessoa com deficiência, a sexualidade da pessoa com deficiência, ela existe, ela está aí. Eu recomendo muito séries que podem ser facilmente achadas, né, nos aplicativos. Tem a Special, que é muito interessante, fala sobre um homem com deficiência, com paralisia cerebral. Existem muitas séries que vão retratar sobre isso, né? Então, é importante a gente parar um pouquinho para assistir e beber da fonte, interiorizar esse conteúdo, internalizar, na verdade, esse conteúdo e começar a desmistificar que nós só podemos estar dentro de uma caixinha, né? As caixinhas, elas precisam ser rompidas, né? Nós estamos na mesma sociedade, nós estamos nos mesmos espaços, então, por conta disso, é importante a gente quebrar um pouco essa visão de que cada comunidade ela está isolada e só pode falar sobre aquilo, né? Então, é importante a gente fomentar o olhar interseccional em todas as esferas, considerando, sem fazer suposições e sem considerar, né, que cada um tem uma especificidade. E até falando sobre interseccionalidade, essas suposições, quantas vezes as pessoas vieram falar, ah, você é noivo? Que legal, como ela é? Qual o nome dela? Né? Então, são suposições. São muitas suposições. E aí no momento em que você fala, não é ele, tem aquele momento de bug de sistema, né? Pera, né? Eu preciso pensar um pouquinho para lembrar que existe uma realidade diferente da que eu tenho aqui. Então é importante a gente sempre lembrar
que o mundo é muito maior do que aquele pedacinho que eu vivo, né? E se permitam também conviver com pessoas diferentes de vocês. É importante a gente sempre reparar no nosso círculo de amizade, com quem a gente se relaciona, qual é o conteúdo que eu absorvo daqueles espaços, o que eu posso fazer para ter um contato maior com outras pessoas. E isso vai acontecendo, a interseccionalidade e o conhecimento faz com que a gente abra a nossa cabeça para entender o outro indivíduo como uma outra pessoa que tem muito a agregar para a gente também. A diversidade é importante para todas as pessoas. Ótimo. Eu ia te perguntar agora se você quer deixar uma mensagem final. Eu acho que você acabou fazendo um pouco disso, né? Da gente sair um pouco da nossa bolha e conviver com pessoas, sair um pouco do nosso mundo, né? E tentar trazer pessoas de fora. E também a questão do conhecimento. Eu acho que esses são 2 pontos importantes, né? De serem deixados como mensagem final. Mas queria te perguntar se tem mais alguma mensagem, algum conselho, alguma dica você queira passar para quem está aqui ouvindo a gente. Acho que é muito importante, eu vou deixar agora um recado não para as pessoas com deficiência, mas para as pessoas sem deficiência e para as pessoas que talvez não façam parte de grupos minorizados, mas que entendam os seus privilégios e entendam os benefícios disso, que é a gente se comprometer com a inclusão de verdade, né? E eu gostaria realmente de convidar essa reflexão, de convidar ao conhecimento, de fazer parte dessas estruturas que estão tentando modificar uma sociedade que é capacitista, que é machista, que é LGBTfóbica, né, que tem uma série de questões ainda para mudar. Então, eu faço o convite para que vocês possam refletir sobre os espaços que vocês ocupam, os privilégios, e finalizar com a frase de que quem dorme com privilégios acorda com responsabilidade. Então, que a gente possa assumir essa responsabilidade e entender o nosso lugar e esses espaços, fazer uso dos espaços que a gente tem para conseguir impulsionar outras carreiras, outras pessoas e conseguir, aos poucos, mudando a realidade do nosso país. Excelente. Paulo, muito obrigada pelos compartilhamentos e pelo bate-papo aí nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigada para quem nos assistiu até aqui. Esse webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então vou enviar o link para todo mundo, caso vocês queiram compartilhar, assistir de novo e aprender mais um pouco. E eu acho que é isso. A gente finaliza por aqui. Paulo, obrigada novamente. Acho que foi super... agregou bastante conteúdo e agregou bastante conversa, então estou muito feliz aí com o resultado do nosso evento de hoje. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado a cada pessoa que esteve por aqui, que sejam multiplicadores da informação. E muito obrigado, Helena, pelo convite. Ótimo. Obrigada, Paulo. Até mais, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.